Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Meu Deus, que influência fantástica nesse lugar, meu pastor. Glória a Deus. Lucas 11. Enquanto você vai até Lucas, louvo a Deus de todo o meu coração por essa igreja tão amada, pela oportunidade que tenho, quase constante, de estar aqui com os irmãos, pregando ou não, é indiferente. O fato de estarmos juntos é muito importante para mim. Louvo a Deus pela vida do meu apóstolo, meu pastor. Que Deus abençoe a todos vocês. Ontem, quase que eu ia vencer a tentação de não contar, mas chegou na ponta da língua e vai sair. Ontem nós estávamos orando juntos, meu pastor saiu daqui de Itajaí, foi lá em Pissarras passar um tempo de oração comigo, e eu estava o vendo andando de um lado para o outro, porque a igreja de Pissarras é pequenininha, andando de um lado para o outro, orando, abençoando aquele lugar, eu orando, eu sentado bem no canto assim, olhando ele orando por mim e pela igreja, e eu olhando ele orando. Enquanto ele orava, eu vigiava, mas não dormi. Eu disse assim: Jesus amado, o que é isso? Veio um apóstolo aqui. Eu disse: Jesus, veio um apóstolo aqui passar era meia-noite quando eu falei isso. Veio um apóstolo aqui passar horas de oração aqui comigo. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Quando nós entendemos a importância das pessoas, nós também aprendemos a valorizar a sua presença e aquilo que eles têm para nos proporcionar através daquilo que eles aprenderam e viveram e se dedicam em nos ensinar. Muito obrigado, meu pastor. Não consegui chegar à altura daquilo que gostaria para poder retribuir. Fica ainda em dívida. Isso só aumenta a minha dívida com o Senhor, Ainda bem que tem eternidade, irmãos, para a gente continuar adorando a Deus, para poder compensar. Isso para mim é muito importante. Nossa, eu disse: meu Deus, tem um apóstolo aqui hoje orando na igreja. Pastor, isso para mim irmãos, no meu coração, sim. É dessa forma que eu vejo, assim que eu entendo, e é assim que Deus está fazendo. Amém? Amém? Lucas 11, aliás, Lucas 15. Lucas 15 e 16. Diz assim, bonito, sentado como você está, eu trago a minha tradução aqui, não sei se é a mesma da Elaine ali. Diz assim: ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Eu vou ler a partir do 14, há uma frasezinha aqui que eu quero destacar daqui a pouco, que é muito importante. Volte 2 versículos. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos aguardar porcos, e ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se e foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadeceu dele, correndo o abraçou e o beijou.
E o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa uma túnica e vestiu. Põe-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, para que comamos e regozijamos. Amém. Penso que não há novidade nenhuma em seu coração em relação à leitura desse texto, pois de fato é uma das mais conhecidas no que diz respeito a esse livro tão especial, chamado Bíblia Sagrada. Porém, a história bem contada por Jesus vai retratar algumas coisas que de fato são muito recorrentes ao nosso dia a dia, especialmente a nós em determinados momentos no que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Não sendo o pai dessa parábola, mas como filhos, nós vamos fazer aí uma comparação e nós vamos cruzar algumas características que acabam revelando que em determinados momentos nós temos um comportamento atípico desse rapaz. A Bíblia não diz o nome, mas aquilo que ele faz o dá, de certa forma, uma identidade, pois a Bíblia o chama de filho pródigo, aquele que gasta de forma tola, aquele que desperdiça sua herança. A história diz que um dia esse filho, movido por um certo desejo, pede ao pai, você conhece a história, pede ao pai sua parte da herança, e o pai, de forma muito interessante, em momento nenhum, nega, porque de fato, como filho, ele tinha direito, e o que ele está exigindo é o direito que tem. Apesar de ter direito, ele está fazendo isso fora do tempo, mas o pai não o lega o direito, e esse filho recebe do pai a sua herança. Agora, com sua herança em posse, diz a Bíblia que ele sai de casa, e ele vai para uma terra longínqua, e algumas coisas vão acontecer nesse tempo afastado da casa do pai. A primeira delas é algo que é muito comum, porém nós pouco observamos, é que a ausência da presença do pai vai exigir com que essa ausência seja substituída por outras presenças. Por isso diz a Bíblia que ele arruma amigos, não poucos, muitos. Por isso diz a Bíblia que ele começa a se relacionar de forma íntima e mais promíscua possível com prostitutas. Por quê? Porque agora o pai é ausente, e a ausência do pai precisa ser suprida, e como o pai não está ali, ele vai trazer para a sua vida aquilo que ele por si só consegue encontrar de melhor, que é o pior, para suprir a ausência do pai. A diferença é que o pai com ele o beneficia com seus bens e com sua presença, e esses que substituíram o pai vão sugar, vão extrair, vão arrancar dele aquilo que estes nunca tiveram direitos, porque eles vão usufruir dos bens da herança desse rapaz. Se não bastasse, preciso adiantar, quando tudo está muito bem, as coisas começam a piorar, e eu digo que desonra é um degrau que desonra é um degrau que quando uma pessoa decide andar, ele está andando de escada abaixo. O versículo que nós lemos, 14, diz que acabou. Diz que foi que ele consumiu todos os seus bens. Se não bastasse, ainda diz que veio sobre aquela terra uma grande fome. E terceiro, é importante entender, porque os três estão diretamente ligados, diz que ele começou a padecer muita necessidade. Deixa eu fazer uma observação. Não é porque há muita fome em um lugar, não que significa que todos estão padecendo necessidade. Mas ele consumiu todos os seus bens, depois
veio uma fome sobre aquele lugar, e terceiro, ele começou a padecer muita necessidade. Para atender a sua necessidade física, a Bíblia diz que ele é contratado por um dos aldeões. E o versículo, a tradução que eu trouxe, que me chamou muito a atenção, diz a posição, a profissão específica, o cargo específico para o qual ele foi contratado. Diz que ele foi contratado para guardar porcos. Por quê? Porque havia fome naquele lugar. E se os porcos não fossem guardados, as pessoas que estavam com fome poderiam roubar esses porcos. Ou seja, ele se colocou em uma posição, por causa das suas decisões, que a sua vida agora valia menos que a vida de um porco, porque ele tinha que dar a sua vida para proteger a vida de um porco. A situação vai agravando a um ponto de que ele olha aqueles porcos se alimentando, e diz a Bíblia assim, que ninguém dava nada para comê-lo, porque provavelmente pagamento naqueles dias era como trabalho escravo, trabalhava-se para comer, então quando ele desejava comer, ele recebia por aquilo que ele tinha trabalhado, ninguém lhe dava nada. E só aí, desculpe a expressão, da onde eu venho não é palavrão, só aí no ó do Borogodó, no fundo do poço, que ele consegue enxergar aquilo que esteve diante de si o tempo todo, e de fato ele até então não tinha notado, diz a Bíblia assim, ó, e caindo em si, acontece, devido tudo o que está acontecendo, aquilo que eu digo que é o sentimento mais difícil de ser gerado no coração do homem, que é o arrependimento. Até então não, até enquanto as coisas iam bem não, até enquanto ele tinha amigos não, até enquanto ele estava junto com as prostitutas não, até enquanto ainda havia herança não, até enquanto ele estava trabalhando, cuidando de porcos, guardando porcos não, mas quando ele não tem ninguém que o dá nada, então ele cai em si, e aí ele lembra de tudo o que ele tinha, e o arrependimento por ter perdido tudo isso agora vem ao seu coração. Eu vou repetir, arrependimento é um sentimento muito difícil de ser gerado. Meu pastor falou agora há pouco de Davi, falou agora há pouco de um dos seus servos, o capataz, o que fazia o trabalho sujo. Davi, depois de ter adulterado com aquela mulher, e sabendo o que ele fez, Davi não se arrependeu. Então Davi manda chamar o marido daquela mulher, descobrindo que essa mulher está grávida. Esse homem é levado para a frente da batalha, é morto, e Davi não se arrependeu. Você vai vendo uma escala de coisas acontecendo na casa de Davi, e justamente por isso. Por quê? Porque sentimento é algo muito difícil, arrependimento é algo muito difícil de ser gerado. Ao invés de arrependimento, para que toda aquela escala de tragédias na sua casa parassem de acontecer, fossem quebradas, Davi continua sustentando com outras ações a sua falha. Era mais fácil para Davi mandar matar o marido da mulher, que ele deitou, do que se curvar diante de Deus, do que reconhecer diante da nação, do que reconhecer diante do profeta, do que reconhecer diante do sacerdote que ele tinha pecado. Arrependimento é um sentimento muito difícil de ser gerado. Quando nós conseguimos entender e permitimos que através do Espírito do Senhor o arrependimento seja gerado, então tudo aquilo que havia sido quebrado será restaurado. Tudo aquilo que havia sido quebrado será restaurado. Deixa eu fazer uma pergunta de cunho teológico. Pastor Joel, em uma outra ocasião, é muito mais apto que eu para responder isso. Mas ouvi muitas vezes essa pergunta: Sansão foi salvo? Sansão foi salvo? Quem disse sim? Aí, não, ótimo, eu falei que ele ia responder.
Juízes 16 diz assim que ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Eu acho fantástico isso. Ele não morreu sem cumprir o propósito para o qual ele foi chamado. Muito natural, tanto para ele quanto para qualquer um de nós, terminarmos de cumprir o propósito, morrermos, porque não há mais por que continuar vivendo. Uma vida que cumpriu o propósito. O que eu acho interessante é exatamente o fato de que tudo isso aconteceu no último dia. Deus não precisava de muito tempo para cumprir esse propósito. Todo o tempo anterior, de fato, foi muitas vezes nada mais do que tempo perdido. Mas quando Deus cumpriu isso na vida de Sansão, Deus não o fez no auge da sua santidade. Quando Deus fez isso na vida de Sansão, isso aconteceu logo depois que Sansão se deitou com uma mulher que não deveria. Revelou a ela, cuidado, não vai me entender mal. Revelou a ela o segredo, cortaram-lhe os cabelos, furaram-lhe os olhos, o levaram como escravo, colocaram no meio do templo para fazer papel de bobo da corte. Olhava para aquele homem e dizia assim, ó, como eu já ouvi isso, você não vai dar nada. Isso aí não tem mais jeito. Esse aí, sem cabelo, sem força, sem visão, amarrado, não vai dar nada. Foi exatamente debaixo de todo esse contexto, que é o auge do momento, em que o Espírito do Senhor o acaba impelindo de uma maneira, aproveitando, claro, toda aquela oportunidade, que havia uma grande festa, e todo mundo estava ali, que Deus pode manifestar com grandeza. E o propósito de Deus em relação à libertação do povo, no que diz respeito ao povo de Israel e aos filisteus, é cumprido. Aí se diz assim, pastor, Sansão foi salvo ou não? Hebreus 16, aliás, Juízes 16 diz assim, que ele invocou o nome do Senhor. Agora, uma pergunta muito básica, você acha que ele, se ele não fosse salvo, ele estaria em Hebreus 11? Você acha que ele estaria em Hebreus 11? Pastor, por que aconteceu isso? Ei, porque em um determinado momento, independente do que aconteceu, eu estou falando desse filho, e estou falando para alguém essa noite, o arrependimento vai restaurar aquilo que foi quebrado entre você e Deus. O arrependimento vai restaurar aquilo que foi tirado entre você e Deus. É a via mais rápida de ligamento de quem foi desligado da presença do Senhor, o arrependimento. O que nós não podemos é ficar uma vida inteira tentando justificar e sustentar algumas coisas que por fim não ligam, não trazem cumprimento, não nos aproximam, acaba nos afastando e nos colocando em condições de um filho pródigo, de degrau em degrau, cada vez ao invés de melhorar, só piora, só piora. Não há muitas coisas a se fazer para resolver isso. Por isso eu reafirmo, um verdadeiro arrependimento vai fazer com que seja ligado, restaurado aquilo que foi quebrado. O filho está retornando. E o retorno do filho é bem visto pelo pai, por quê? Porque o pai está lá. Momento após momento, creio eu, dia após dia, embora não pareça, o pai conhece seu filho, e diz a Bíblia que quando o pai o vê, o pai corre na sua direção. Com certeza uma das cenas mais lindas no contexto familiar, o pai corre na sua direção. O filho ainda está tentando falar ao pai, e nisso o pai corre na sua direção, o pai o abraça, o pai o beija, e o filho diz aquilo que ele propôs no seu coração. Ele diz assim: pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, porém me torna um de seus jornaleiros.
O pai não diz nada ao filho, o pai diz ao servo que está ao lado. O pai diz assim: traga-me aqui rápido vestes novas ou uma túnica. Traga-me um anel. Traga-me sandálias. E corra lá, e o versículo diz assim: mate o novilho cevado, não um novilho cevado, mas o novilho cevado. Primeiro as vestes. As vestes significava que ele seria novamente reintroduzido à sociedade, porque as pessoas que moravam próximo, nos lugares que eles frequentavam, veria aquele filho bem trajado. Ele seria novamente introduzido à sociedade. Por que o anel? Porque o anel mostrava que ele estava sendo novamente introduzido dentro da sua família. Por que as sandálias? Porque as sandálias mostravam que ele estava novamente sendo introduzido à presença de Deus, porque naqueles dias escravos andavam descalços. Mas o que me chama a atenção é quando o pai diz, eu disse agora há pouco, mate o novilho cevado, não um novilho cevado. Pastor, o que isso quer dizer? A grosso modo, do meu jeito, eu entendo que o dia que aquele filho foi embora, o pai foi lá no pasto, pegou o novilho e disse: a partir de hoje, eu vou cevar, eu vou cuidar, eu vou tratar, eu vou alimentar, você vai crescer, você vai engordar, você vai ficar bonito, e você vai ser separado como minha oferta a Deus pelo retorno do meu filho. Então o cuidado do pai em relação àquele novilho revelava o fato de que no coração do pai havia toda a esperança ao retorno daquele filho. Você está preparando a sua oferta para esse milagre que está perto de chegar na tua vida? Será que você está preparando a sua oferta para esse milagre que está perto de chegar na sua vida? Será que você já está preparando a sua oferta para esse milagre que está perto de chegar na sua vida? Existe algo que eu comecei a praticar há pouco tempo. Queria ter aprendido antes, não aprendi. Mas em geral, eu nunca encerro bons momentos de oração sem separar a Deus uma oferta. Só entrego depois, quando eu vou para o culto. Mas bons momentos de oração tem que ser pleno. Falo: Senhor, vou ofertar agora. Vou tirar minha oferta agora. Por quê, pastor? Porque eu creio de todo o meu coração que a ação desse pai sempre mostrou a Deus de que ele tinha esperança em relação ao retorno desse filho. Você pode ficar de pé comigo? Algumas coisas simplesmente não rompem na nossa vida porque estão detidas em relação a situações mal resolvidas perante Deus. E essas mesmas precisam de uma resposta, para que aquilo que está parado volte a encaminhar, ou caminhar, ou se mover. O que Deus espera de você essa noite? Entendimento em relação a isso. E olha, eu saí de casa tão convicto quanto essa palavra e ainda continuo crendo. E eu preciso te dizer que existem algumas coisas que o tempo não apaga. Existem algumas coisas que os anos fazem com que o nosso coração fique calejado e nós acabamos aceitando aquilo que jamais deveríamos aceitar. Mas existem manchas da nossa vida que só serão removidas através de um profundo arrependimento.
Não quero parecer pessimista, talvez a noite de hoje ainda não seja a noite que rompa no seu coração esse arrependimento, mas eu creio que esta palavra serve de despertamento para você entender por que algumas coisas estão paradas. E Deus, através do seu Espírito, quer trazer novamente o movimento que você tanto almeja, que você tanto espera, que você tanto busca. Depois que aquele filho deixou o pai, a vida dele não foi mais a mesma. A dualidade para qualquer relacionamento é um diferencial. É um diferencial. Eu pedi o sapato do pastor Marcelo emprestado, empresta para mim, por bondade. Olha que sapato bonito, irmão. Meu Deus. Alguém quer um sapato para si aí? Aqui. Quanto é que você acha que vale o sapato desse? Hã? 500? Quem falou 500? Esse sapato aqui não vale nada. Esse sapato aqui não vale nada. Esse sapato aqui não vale nada. É bonito, ele não vale nada. Esse sapato aqui não vale nada. Quem é que vai na loja comprar um pé? Um pé só não tem valor. Não importa que sapato. Para que esse sapato tenha valor, ele tem que estar junto desse sapato aqui, ó. Obrigado. Para que esse sapato aqui tenha valor, ele tem que estar junto desse sapato aqui. Não importa o quão você sabe, o que você fez, quem você é, qual é o teu nome, o quanto você tem, enquanto você não estiver assim, ó, ligadinho com o Pai, o seu valor ainda não poderá ser manifesto. Agora é a parte mais chata de todas. Hoje eu estou me esforçando para estragar o teu culto. Nós batemos palma em momentos onde nós deveríamos chorar. Nós vibramos em momentos onde deveria acontecer um quebrantamento. Deus está tentando te levar, para o pó hoje. Não é para a glória. Deus está tentando hoje te levar para o quebrantamento, para o lugar quebrantado. Talvez você precise hoje passar pelo processo de se tornar um vaso novo. Por quê, pastor? Porque existem algumas coisas na nossa vida, eu vou dizer de novo, que estão detidas, estão retidas, e elas só vão voltar a se movimentar quando acontecer um profundo arrependimento. Apaga essa luz aqui para mim, querido. Eu não sei quanto tempo você está afastado. Talvez não da igreja, talvez de Deus. Hoje é a noite de nós colocarmos isso em dia. Quanto tempo faz que você não sente mais a presença do Senhor? Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Aqueles que querem reconciliar com Cristo essa noite, levante uma das suas mãos. Temos algumas pessoas fazendo isso. Levante uma das suas mãos. Pastor, hoje eu preciso, hoje eu quero. Levante uma das suas mãos. E a tua presença. Uou! É o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração.
a legitimação de um arrependimento. É importante entender o mínimo necessário para que seja oficializado. É preciso que o arrependimento seja legitimizado. Primeiro, eu sei que eu fiz e não deveria. Segundo, eu tenho que me comprometer e não fazer mais o mesmo. Terceiro, eu preciso confessar. Para dois tipos específicos de autoridade. Tudo, pastor? Não. O que eu devo confessar? Aquilo que o Espírito de Deus já ministrou no seu coração, e eu tenho certeza que você sabe que é com você que Deus está falando. Primeiro ao Deus Pai, como disse o rapaz, pequei contra os céus. Segundo, ao Pai, ao líder, aquele que assumiu perante Deus responsabilidade de cuidado perante a minha vida. Para quê, pastor? Para que eu receba uma oração de ligação. Oh, o sangue estava preparado para a chegada do rapaz, Jonathan. O sangue já estava preparado para a chegada do rapaz. Depois de todos os utensílios da restauração, o pai manda buscar esse novilho que eu te falei. O sangue estava preparado. Sabe uma noite como essa? O sangue de Jesus está pronto para derramar sobre a sua vida. O sangue de Jesus está pronto para ser derramado sobre a sua vida. O sangue de Jesus está pronto para ser derramado sobre a sua vida. O sangue de Jesus está pronto para ser derramado sobre a sua vida. Agora nós vamos adorar. Feche seus olhos.
Pai querido, nós cremos no poder da Tua palavra. Cremos no poder do sangue de Jesus. E de que o Senhor é restaurador. Que a iniciativa de restauração quanto ao nosso relacionamento contigo é toda sua. De que o preço, de que o sangue e os utensílios também são iniciativa tua. É por isso que nessa noite te pedimos graça, a bendita e maravilhosa graça, para que todos os dias, mediante a todos os momentos, permaneçamos como igreja, como filhos, ligados ao Senhor. Por isso essa é a noite em que nós nos expomos, abrimos o nosso coração e nos achegamos em Tua presença. Nos achegamos em Tua presença. Erabaque andalá andará manai. Te endereçoria e decai de comanai. E eremanás de co de quei. E erenai e soy ene cantore. Sangue de Jesus. Suida siniqueira manda calabrai. Te damos toda a prioridade e toda a liberdade para que o Senhor, através de seu Espírito, possa numa noite como hoje fazer de novo, faz de novo, mais uma vez, outra vez, Pai, em nome de Jesus. No sangue de Jesus.